E aí galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Cássio. Como de costume, antes de iniciarmos a nossa aula, tá? Vamos fazer a correção da atividade anterior, das páginas 418 e 419 do módulo 3, tá? Então, módulos em mãos e vamos lá dar início à correção. Primeira questão. Observe as fotografias a seguir, com base no que você aprendeu neste capítulo sobre o espaço econômico dos Estados Unidos, indique as transformações que ocorreram no norte e nordeste do país, no chamado Cinturão do Aço ou Cinturão da Manufatura. Tá? Em cada nós temos o Centro Financeiro de Chicago, na primeira imagem. Na segunda, nós temos uma fábrica que produzia automóveis de luxo, abandonados em Detroit. Tá? Caso fiquem atentos, tá bom? O Centro Tradicional de Indústria Automobilística de Detroit ilustra a falência desse setor na região a partir da década de 1960 e 1970, como eu havia comentado com vocês, tá? Que muitas dessas indústrias automobilísticas, elas entraram em falência, tá bom? Acabaram fechando suas portas. Já na outra, né, nós temos aí cidades que se reestruturaram, tá? Nesse mesmo período e modificaram seu espaço econômico e acabaram se transformando em centros financeiros, tá? Como é ocorrido no caso aí em Chicago. Tá? Segunda questão, questão do IFCE. São as principais características do Vale do Silício nos Estados Unidos. Né? No caso aí das alternativas de A a E. O item verdadeiro seria o item A. Tá? Então vamos lá ver quais seriam essas características. Localizado no oeste dos Estados Unidos, próximo a importantes centros de pesquisa, forma um complexo industrial com destaque para os ramos típicos da terceira revolução industrial, que é justamente a parte da comunicação, faz desenvolvimento de tecnologias, justamente essa questão, tá bom? Próximo. Em que momento foi consolidada a hegemonia econômica, política e militar dos Estados Unidos? Tá? Como nós vimos aí, foi após a Segunda Guerra Mundial, com a aplicação, digamos assim, do Plano Marshall, tá? Seria essa aí. Próximo. Observe novamente o gráfico da página 413 e explique como a economia estadunidense tem se apresentado desde a segunda metade do século XX. Tá? No caso aí, os Estados Unidos ele vai apresentar o seu PIB, né, o Produto Interno Bruto, crescendo desde aquele período, tá bom? Desde a segunda metade do século XIX, 20 anos, desculpa, e chega em 2016 com quase 20 trilhões de dólares, ou seja, realmente só teve o crescimento do seu PIB, tá bom? Quinta, assinale a alternativa incorreta sobre a hegemonia dos Estados Unidos. Primeira, ela permite que o país exerça a liderança nas principais negociações relacionadas à economia e à geopolítica mundial. Caso a porque esse item é verdadeiro, tá? Que ela exerce uma forte influência nessas negociações, nessas relações. Próximo. Hoje os Estados Unidos controlam os principais fluxos internacionais de mercadorias e serviços e exercem grande influência nas principais instituições internacionais do planeta, como a FMI e a ONU. Também é uma afirmativa verdadeira. Próximo. O país possui grande hegemonia no cenário mundial, mas isso não significa que a sua participação na geração de riqueza mundial seja extremamente elevada. Por causa que pessoas significa que é o incorreto, vocês deveriam marcar este. Lembrem aí, tá? Que só os Estados Unidos ele é responsável por 25% do PIB mundial, tá? Ou seja, um quarto do PIB mundial é produzido pelos Estados Unidos, tá? E a última, né, atualmente a China ganhou espaço no cenário econômico internacional e isso é uma preocupação para os Estados Unidos, levando esse país a voltar sua atenção geopolítica ao continente asiático. Caso essa afirmação também ela é verdadeira, tá bom? É correta. E a última questão. Caracteriza a atuação das empresas multinacionais estadunidenses no mundo, tá? No caso aí, pessoal, elas sempre vão possuir a sua sede, né, no país principal, no caso seria os Estados Unidos. Eles sempre vão em busca, tá, de implantar suas filiais em países subdesenvolvidos, tá? Como os países da América Latina, países da África, tá? E lembre, né, que essas empresas multinacionais elas vão atrás de mão de obra barata, matéria-prima abundante, leis trabalhistas e leis ambientais frágeis, tá? Tudo isso vai permitir, digamos, o crescimento econômico dos Estados Unidos, né? Porque a maior parte da riqueza produzida simplesmente vai para a sede.
é justamente no país de origem, e eu dei o exemplo aí dos Estados Unidos, tá bom? Então aí seria mais ou menos isso daí, tá? Então vamos lá dar início à nossa aula, tá? Só que desta vez, continuando falando sobre a América Anglo-Saxônica, nós vamos falar um pouco aí sobre o Canadá, tá? População, economia e um pouco sobre blocos econômicos, tá? Então vamos lá dar início. Algumas informações importantes a respeito do Canadá, tá? Atualmente, ele é uma federação composta por 10 províncias e 3 territórios, ok? Ele se tornou independente em 1867, mas ele esteve fortemente vinculado com a coroa inglesa até 1982. Lembre, né, que foi uma colônia de povoamento também, tá? O território tem quase 10 milhões de quilômetros quadrados, né? Esse é o segundo maior país, ele perde apenas para a Rússia. A população, com cerca de 36 milhões de habitantes, né, em 2017. E esses dois dados aqui, pessoal, a população e o território, vai fazer com que o país tenha uma baixa densidade demográfica, tá bom? Ou seja, existe muito território e poucas pessoas residindo neste território, tá? E aqui nós temos a bandeira do Canadá, ok? Aqui nós temos a localização do Canadá, dos Estados Unidos da América do Norte, e aqui nós temos a localização do Canadá. E aqui a localização do Canadá, tá? Em relação aos demais países, tá bom? Então vamos lá. E aqui, pessoal, como eu ia comentar com vocês, né, que seriam as unidades, tá? Das províncias do Canadá, ok? Sempre dessas províncias, pessoal, a maioria da população vai ficar localizada nessa região aqui, tá? Ao sul. Por que ao sul? Porque é a região mais quente, tá? O clima vai ser mais quente, é mais propício à agricultura. Essa região aqui, pessoal, de Quebec, existe um forte movimento aí separatista, tá? Porque a maior parte dessa população aqui que reside nesse local, no Quebec, eles falam francês, tá? Foram os colonizadores aí do Canadá. Já o restante do território do Canadá, eles falam o inglês, tá? No caso, eles foram colonizados principalmente por ingleses, tá bom? Aí existe essa questão bastante conflituosa, né, nessa região a respeito disso, ok? E essa região aqui, pessoal, Nunavut, tá? Inclusive essa região aqui é onde vai ter vários aborígenes, né? Que são os nativos da região, que são chamados de Inuits, tá? Ou os esquimós. Tá bom, pessoal? Eles residem aqui nessa região mais ao norte. É uma população que digamos que se adaptaram a essas condições de clima extremo, né? De frio extremo na região, ok? Pronto. E aí, pessoal, nós vimos já a quantidade de habitantes, né? Só que esses habitantes, como eu acabei de falar para vocês, eles vão residir principalmente na região mais ao sul do seu território, na divisa com os Estados Unidos, tá? Região mais quente, mais propícia à ocupação, tá? E aí, pessoal, os países, né, as regiões que vai receber um destaque em questão de quantidade de habitantes, né, é Toronto, Montreal, Vancouver e Ottawa, tá? Todas elas localizadas aqui nessa região mais ao sul, tá? Lembre-se que a população do Canadá ela se encontra distribuída de forma irregular por conta das condições de frio extremo, tá? Onde a população se concentra na região sul, tá? Divisa aí com os Estados Unidos, tá? Existe habitantes na região mais ao norte? Existem, tá? Só que em menor quantidade, tá? Não esqueçam disso. Inclusive aí, como eu falei para vocês há pouco tempo, os nativos, né, os aborígenes, eles estão localizados mais na região aqui de Nunavut, ao norte. Como eu havia comentado com vocês, né, a perfil da população canadense ela é resultado dessa colonização europeia, né, entre franceses e ingleses, como eu acabei de comentar. Existe esse conflito entre eles. Por quê? Porque o inglês é a principal língua falada no país, tá? Mas existe aí Quebec, tá? Que eles vão falar principalmente o francês. Atualmente eles permitem, tá, que eles falem a língua, se é francês ou inglês, que eles querem, mas isso é uma questão conflituosa, tá? Outras características do Canadá, né, da população, é que ele apresenta uma baixa taxa de natalidade, tá?
nascem poucas crianças. No caso é porque realmente as famílias não querem ter muitos filhos, tá? Inclusive, esse é um dos fatores que o governo canadense ele vai estar estimulando cada vez mais a ida de imigrantes para o país, tá? Porque a mão de obra disponível lá é pouca, então ele realmente quer que vá pessoas para a região para aumentar a mão de obra, tá? No caso aqui, como eu falei para vocês, tem essa questão da pouca mão de obra lá, então realmente o país precisa de mão de obra, então ele vai estimular cada vez mais a ida de imigrantes, tá? E aí, como eu falei para vocês, também tem os inuits, tá? Que é uma localidade mais da região norte, são os esquimós, né? E eles sobrevivem principalmente da caça e da pesca, ok? E aí, pessoal, os iglus, né, como são chamados, esse aqui, pessoal, eles constroem com blocos de gelo, mas é mais para eles se protegerem do vento, tá? Porque os ventos fortes tendem a diminuir ainda mais a temperatura, então eles se protegem do vento, ok? Pronto. Vista aí um pouco sobre a característica da população canadense, né, vamos ver um pouco aí sobre a economia, ok? O Canadá, juntamente com os Estados Unidos, apresenta um dos melhores IDH do mundo, tá? Eu vou apresentar aqui alguns dados de 2015 do Canadá para vocês, tá? Em 2015, a expectativa de vida da população era de mais de 82 anos, ou seja, realmente considerado muito alto, tá? Nós temos a renda per capita em dólar, que era de 42.183 dólares para cada indivíduo, realmente muito alto, tá? Só que não esqueça, tá? Que lá sempre vai existir a concentração de renda. Pode ser um país pobre ou um país rico, mas vai existir concentração de renda. O IDH, pessoal, ele é de 0,920, tá? Lembre, né, que o IDH ele vai variar de 0 a 1, no caso aqui, ó, bem próximo a 1, tá? E no caso aí, em 2015, o Canadá ele ocupava a 10ª colocação entre os maiores, né, IDH do mundo, tá? Para vocês realmente verem esses dados, para vocês terem noção que o Canadá é um país bastante desenvolvido, ok? E aí o país ele vai se destacar pelo alto nível de desenvolvimento industrial, tá? Eu separei aqui alguns setores dessa indústria. Nós temos a indústria eletrônica, telecomunicação, petroquímica, farmacêutica, metalúrgica e siderúrgica, né? Algumas indústrias aí que se destacam no Canadá, tá? Mas além da atividade industrial, nós temos também a atividade de extrativismo, tá? No caso de petróleo, carvão e madeira, tá? Que seria extrativismo vegetal, tá bom? Principalmente na região ao norte, né? O Canadá possui grandes florestas, que é bastante a indústria madeireira, né, vai se apropriar dessa riqueza de vegetal, ok? Nós temos também aí, pessoal, o setor agropecuário, tá? Ele apresenta 2% do PIB, tá, do país. Lembre-se, né, que a agricultura, né, a agropecuária, ela vai se desenvolver principalmente na região mais quente, que é ali na divisa com os Estados Unidos, que seria ao sul do Canadá, tá? Não esqueçam disso. E aí, o principal, né, setor é justamente o comércio e a prestação de serviço, que vai representar a maior parte do PIB produzido no país. Como vocês podem observar nesse gráfico, né, da economia canadense, 2% é agropecuária. Nós temos aqui, em segundo lugar, a indústria, tá? Com em torno de 12%, melhor, 32%, desculpa. E a maior parte, pessoal, nós temos o quê? Prestação de serviço, ou seja, a economia canadense, tá? Ela vai ser principalmente no setor terciário, comércio e prestação de serviços, ok? E aí, pessoal, para finalizarmos, né, um pouco aí sobre os blocos econômicos, tá? Lembre-se que os blocos econômicos eles são criados, tá? Quando os países membros têm alguns interesses em comum. No caso aqui do bloco econômico da América anglo-saxônica, né, que esses dois países fazem parte, o principal deles, é mais interesses realmente comerciais, tá? Vou explicar um pouco para vocês. No caso, esse bloco econômico é chamado de NAFTA, tá? Seria Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. No NAFTA faz parte os Estados Unidos, o México e o Canadá.
Dessa relação do NAFTA, quem sai ganhando aí é os Estados Unidos. Por quê? Porque um dos principais objetivos, tá, é justamente derrubar as barreiras alfandegárias, onde os países podem comercializar livremente sem cobrança de impostos. Tá? E aí quem sai mais aí do prejuízo, principalmente, né, prejuízo aí seria o México. Tá bom? E aí o NAFTA, né, esse principal bloco econômico ao qual faz parte aí, ele foi fundado em 1994, tá, pessoal? Lembre-se que o principal objetivo é o quê? A ausência, né, a retirada de barreiras alfandegárias entre os países, ok? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? E fica aí a atividade para vocês das páginas 425 a 430. Um forte abraço e até a próxima!